A ansiedade e a depressão, ela ocorre em nós porque existe um desequilíbrio em nossa vida. Assim como a ansiedade e a depressão, elas são doenças que atingem as nossas emoções, que causam distúrbios na nossa mente, porque existe um desequilíbrio no nosso corpo. Existe a falta de alguns hormônios ou o excesso de algum deles que pode proporcionar o desenvolvimento dessa doença. E assim como também existe um desequilíbrio dentro do seu físico mesmo, na parte química, porque às vezes as pessoas acham que depressão e ansiedade é frescura, né? A pessoa não tem motivos para estar triste. Por que você está triste? Por que você está reclamando da vida? Você não tem motivos para isso. Mas na verdade é algo que acontece dentro de nós, quimicamente falando, há um desequilíbrio no nosso hormonal, na nossa saúde física, mas há também um desequilíbrio na sua vida espiritual. Existe excesso de algumas coisas que você precisa tirar da sua vida, assim como existe a falta de algumas coisas que são essenciais e que você está se esquecendo. E é sobre essa ausência de coisas que são fundamentais para que a sua alma esteja bem, para que o seu coração esteja bem. E sobre o excesso de algumas coisas que são tão maléficas para o seu coração, tão prejudiciais à saúde da sua alma. E hoje, falando a respeito desta palavra, para a gente poder colocar a nossa vida espiritual em ordem, as nossas emoções em ordem, Deus falou comigo a respeito do Vale de Cedron, que está descrito lá no livro de 2 Crônicas 27:16. Nesse vale diz assim que os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e os levitas a tomaram para levarem para fora até o ribeiro de Cedron. Quando Deus convoca os levitas eram os sacerdotes, aqueles que trabalhavam na casa de Deus. Deus convida o seu povo, os seus servos, para purificarem a casa dele. Ou seja, havia coisas que eram sagradas, que precisavam estar no templo e haviam sido roubadas e não estavam ali. Assim como existiam coisas que não faziam parte do templo e estavam tomando conta daquela casa. E eu comparo a nossa alma, a nossa vida espiritual como um palácio. Você precisa cuidar, você precisa manter limpo. E cada ambiente precisa possuir algumas coisas. Por exemplo, você não vai deixar uma cama na varanda, do lado de fora. Ela precisa estar dentro do quarto. E cada móvel precisa ter o seu ambiente. Então vamos dizer que esse ambiente hoje é a sua alma, é a sua casa, é o seu coração. Existem sentimentos, existem palavras, coisas que você está absorvendo dentro de você que não podem estar dentro de você. Sentimentos ruins como a mágoa, a ira, a tristeza, as palavras negativas que você deixa entrar dentro do seu coração. Enquanto isso, do lado de fora tem ficado a alegria, do lado de fora tem ficado a paz, do lado de fora tem ficado a oração, do lado de fora tem ficado a presença de Deus. E hoje você vai aprender a organizar esta vida espiritual, essa casa que Deus quer morar. E muitas vezes a gente deixa esse palácio, esse nosso coração, que é tão precioso para Deus, abandonado e deixa crescer espinhos e deixa crescer coisas ruins dentro dele. E esse vale de Cedron era justamente o lugar onde os levitas precisavam, os sacerdotes de Deus, precisavam tirar as coisas que não eram para estar no coração, na vida deles, e lançarem nesse vale, lançarem nessas águas para que elas levassem embora para todo sempre e trouxessem para dentro da casa, para dentro da morada de Deus, aquilo que pertencia a Ele. E hoje Deus te convida a levar, a se analisar, a olhar para dentro de você e ver o que está aí dentro de você, o que tem dentro da sua alma hoje e que não é para estar. Talvez a tristeza, talvez a mágoa, uma angústia tem tomado conta do seu coração. E o seu coração foi feito para ser a habitação do Espírito Santo, para ser a morada da alegria de Deus. É uma autoanálise. Pensar o que tem dentro aqui de mim que está me matando, que está me machucando. O que eu tenho deixado ficar do lado de dentro, que era para ficar do lado de fora?
isso que está do lado de dentro, que precisa ser colocado do lado de fora, você vai levar para esse vale de Cedron. Você vai levar para que as águas de Deus possam purificar e limpar a sua alma. E as coisas que precisam estar dentro, a sua vida espiritual, restaurar o amor, o perdão, a misericórdia dentro de você, a alegria que você perdeu, você vai trazer de volta, porque Deus vai agir na sua vida hoje, em nome de Jesus. Ontem eu estava vendo uma pregação do pastor que eu gosto muito, o pastor Tiago Brunet, e ele estava falando sobre as surpresas negativas. E que nós estamos vivendo agora um momento difícil na economia, na saúde, nós somos surpreendidos pelo coronavírus. E na nossa vida nós vamos ser surpreendidos por doenças, por calamidades, por coisas que a gente não esperava. Ou seja, o dia mal vem para todo mundo. Só que o que eles dizem? Que o coronavírus ele vai ser mais prejudicial àqueles que já possuem uma doença, àqueles que já estão com a sua imunidade debilitada. E assim é na sua vida espiritual também. Se você é uma pessoa que busca a Deus, que se entrega, que se consagra, que tem comunhão com Deus, quando a surpresa negativa vier, quando o mal vier, a sua casa está em ordem. Então vai ser muito mais fácil de você se recuperar. Mas essa crise veio para aquela empresa que já estava mal das pernas, que não tinha uma reserva. A surpresa negativa vai abater. Para aquele casamento que já não estava bem, para aquela vida espiritual que já não estava bem, para aquela mãe que não conhecia o próprio filho, não se relacionava com o próprio filho, para aquele casal que nem se falava dentro de casa, estão tendo a oportunidade de se conhecer agora. E ele estava dizendo justamente isso, que a nossa vida é feita de surpresas negativas. Mas o impacto dela vai depender do seu estado emocional, de como você está, de como está a sua vida, de como está o seu palácio aqui, o seu coração. A crise, para Daniel, a crise chegou na Babilônia para todos. Foi decretada a morte de todos os sábios. Para todos os sábios não havia saída, a crise veio derrubar. Mas para Daniel, que dobrava os seus joelhos, a crise veio para promover, para escrever uma nova história na vida de Daniel. Assim, se o seu coração está em Deus, essa crise ela vai te dar forças para se levantar ainda mais forte. Assim como o luto, a perda, a frustração, ela vem para todos. Mas se a sua casa já está ruim, se já não tem oração, se as coisas sagradas estão do lado de fora e dentro está cheio de coisa que não é para estar, o impacto vai ser muito maior na sua vida. E nós precisamos nos fortalecer a cada dia. Nós não podemos nos blindar das más notícias, nós não podemos nos blindar do dia mau. Mas nós podemos preparar o nosso coração para enfrentar a crise de braços dados com Deus, para que Ele possa escrever uma nova vida. E você pode ter certeza que essa crise, para muitas pessoas, vai ser um levantar de Deus, vai ser uma nova história escrita por Deus. E hoje eu estava lendo sobre o livro de Jó, capítulo 33, onde Jó ele conta um pouco dos sintomas da depressão e da ansiedade. Porque Jó estava vivendo uma prova muito difícil. Uma prova nas suas emoções. Ele não conseguia dormir, assim como as pessoas que são depressivas e ansiosas têm dificuldade, têm insônia. E é um mal que está na sua alma, mas que Deus hoje vai tratar. E essa série é para que Deus possa tratar o seu coração e trazer a cura sobre a sua vida. Jó 33:20 cita o coração de um depressivo. Diz assim: levando-o a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da morte e sua vida dos mensageiros da morte. Aqui, Jó está descrevendo o coração de uma pessoa que está sofrendo de depressão e ansiedade. A primeira coisa, ela começa a ter repulsa, a desprezar, a não conseguir mais digerir a comida, a sua comida favorita.
Muitas pessoas que estão em depressão, ansiosas, ou comem demais, ou param de comer. Por quê? Porque elas não sentem mais o sabor da comida. O ansioso que come demais, ele não sente o gosto, porque a pressa, a angústia, a aflição é tão grande que ele simplesmente devora. Porque ele está tentando saciar uma fome que tem na alma dele. Já aquele que não come, ele não consegue, ele se priva da alegria, ele se priva dos momentos bons. E a depressão e a ansiedade, elas te privam dos momentos bons, porque o ansioso, ele fica tão preocupado precipitadamente que ele sofre por antecipação e ele está sempre no futuro. E o depressivo, ele está preso ao passado. A pessoa que se deprime, muitas vezes, ela não consegue comer. Eu me lembro que quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei 2 meses com nojo da comida, eu não podia sentir cheiro de comida alguma, até as minhas comidas favoritas. E eu me lembrei do que Jó estava dizendo, porque quando você está deprimido, você se priva das maiores alegrias da vida. Parece que nada te deixa feliz, até aquilo que você amava fazer, até aquilo que você gostava. Você esquece aquilo que você gostava. Você encosta o violão, você encosta o piano, você deixa as coisas que te davam prazer porque você começa a ter repulsa até pelas suas comidas favoritas e você deixa de alimentar a sua alma das coisas boas e você deixa o seu palácio crescer espinhos e as coisas boas você deixa ir embora. E uma das coisas que acometem muitas pessoas que estão deprimidas e ansiosas, angustiadas, é se privar das alegrias e dos momentos bons da vida. É dizer assim, olha, eu não vejo mais graça em nada, eu não vejo mais cor em nada. E as pessoas olham para ela e vão dizer, mas a sua vida está tão boa. Tem algo químico sim acontecendo no seu corpo que justifica os seus sentimentos. Mas tem algo espiritual também. Porque a surpresa negativa veio e o seu coração não estava preparado para ela. Por isso, a gente não sente gosto. E aí diz que as pessoas olham para ele e começam a ver os ossos, já não se vê mais carne. As pessoas olham para você e não veem mais vida em você. Ou talvez não, elas veem você sorrindo, mas quando você se olha no espelho, você lembra da sua vida, você não enxerga mais vida dentro de você, você não enxerga mais alegria. E você diz, Deus, por que a minha vida não tem mais sentido? Por que eu estou vivendo, Deus? Por que o Senhor não me leva? Não tem mais graça o sorriso dos meus filhos. Não tem mais graça o abraço da pessoa amada. Não tem mais graça o almoço em família, não tem mais graça nada. Por quê? Porque a nossa alma começa a rejeitar aquilo que é bom e a ficar sedenta pelas coisas ruins. Porque aqui Jó diz que ele está acompanhado de mensageiros da morte. Nós vamos perdendo o gosto pela vida e o pessimismo começa a entrar dentro do seu coração. E é esse gosto pela vida. E às vezes alguns se afogam nos vícios, na bebida, porque para amortecer o seu corpo da realidade que ele não suporta. Mas o jeito não é fugir da realidade, o jeito é você encarar a realidade, abrir o seu coração para Deus e perceber que a sua alma está rejeitando a alegria, está rejeitando as coisas boas e ela está buscando a morte, porque ela se cerca de mensageiros de morte, ela se cerca do pessimismo. Então você vai precisar começar a lutar contra essa doença também, porque o seu querer, abrir o coração para Deus agir faz toda a diferença. E você precisa começar a rejeitar esses mensageiros da morte, essas palavras negativas, evitar ver notícias ruins, assistir filmes ruins, conversar com pessoas negativas. Você precisa procurar se alegrar com as pequenas coisas, celebrar as pequenas conquistas, participar das coisas boas.
Pensar, poxa vida, essa quarentena eu tô preso em casa. Não, eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Começar a lutar para que a sua alma busque alegria e se desligue dos mensageiros da morte. É isso que Jó está falando. E os mensageiros da morte eu comparo a esses gigantes que se levantam. Talvez você está aí e fala assim, eu sempre fui alegre, mas agora por causa dessa situação eu estou com medo pela minha vida financeira, eu estou com medo pela saúde das pessoas que eu amo. Por quê? Porque a depressão, a tristeza, ela vai tomando conta da nossa alma, que a gente começa a ouvir os mensageiros de morte. E eu quero falar sobre os gigantes que Davi enfrentou, porque o nome que Deus deu para essa campanha foram as 5 pedras de Davi, que representam os 5 gigantes que Davi enfrentou. No vale de Elá, Golias gritou por 40 dias e afrontou por 40 dias o exército de Deus. Ele ficou por 40 dias afrontando o povo, dizendo, não há homem em Israel e ninguém vai vencer. E não havia ninguém em Israel que tivesse fé suficiente em Deus para enfrentar Golias. Porque todos eles estavam com a casa em desordem. A surpresa negativa, Golias se levanta. E para todo aquele povo, essa surpresa negativa, esse Golias, que hoje é um coronavírus, que amanhã é outra enfermidade, que é uma tempestade, que é um luto, que é um término de relacionamento, que é uma falência, aquele Golias se levanta. Porque algo já não ia bem com o povo. As finanças já não iam bem, aquela vida já não estava bem. Aquela pessoa já estava longe de Deus. E para aquelas pessoas a crise representava o fim, o terror, e todos eles se acovardaram diante de Golias, porque ele é como se fosse um mensageiro da morte, gritando no ouvido deles, Deus não é com você, você não vai conseguir, Deus não vai te tirar dessa luta. E Golias começou a ganhar aqui na mente. E muitas vezes o ansioso ele não enfrenta porque ele está tão desesperado que ele se apavora de medo. E o depressivo ele chora porque ele não quer encarar o gigante, porque ele não confia em Deus, ele não quer encarar esse medo. Ele quer que Deus venha e derrube o gigante sozinho, mas Deus hoje quer que você se levante, porque você tem 5 pedras disponíveis aí na sua funda. Para todos aqueles homens, Golias representava o fim de um sonho, o fim da liberdade. Mas para Davi, que tinha o coração cheio de Deus, que conheceu Deus no pasto quando ele cuidava das suas ovelhas, para Davi, a crise Golias representou uma promoção e a mudança de Deus na história dele. Então, se você, como Davi, é quem tem que se levantar na sua casa, entenda que esse gigante não se levantou para destruir a sua vida, mas para que Deus pudesse te honrar. Eles tinham 5 pedras. E aqueles mensageiros de morte, quanto mais dias passavam, mais aquelas vozes gritavam. E muitas vezes você se alimenta de palavras negativas, você assiste programas negativos, você fica se alimentando de notícias ruins, sem perceber, aquelas coisas ruins vão entrando no seu inconsciente e você vai se alimentando de tristeza e do hábito de reclamar e de pessoas negativas perto de você. Você vai se alimentando de morte. E aquela voz entrou no coração do povo. E o povo ficou tomado pelo medo. Mas Davi não. Eu quero dizer para você os 5 atributos das pedras de Davi. Eu comparo as 5 manifestações da plenitude de Deus. Isaías 9:6 diz que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é Deus forte, que ele é Pai da eternidade, que ele é príncipe da paz. Davi, na sua funda, ele tinha 5 pedras, que foram 5 gigantes que ele enfrentou no decorrer da sua vida. O primeiro foi Golias. Um gigante que vem na nossa alma. E hoje a gente está falando sobre os nossos desequilíbrios que favorecem, são ambientes propícios para que a depressão cresça, para que a ansiedade cresça. Davi, ele tinha ali a sua funda.
E qual que eu vou escolher agora? Agora não é o Deus príncipe da paz, não é o Deus conselheiro, não é o Deus maravilhoso, o Pai da eternidade. Agora eu preciso da pedra, Deus forte. Você precisa conhecer o poder de Deus, que Deus, Ele é a maior força que existe. Não há enfermidade, não há problema, não há dificuldade que Deus não possa destruir. Não há nada que seja maior que o poder de Deus na sua vida. E hoje esse gigante que se levantou na sua casa, na sua família, no seu coração, esse gigante aí que vem te atormentar quando você vai deitar e dormir, esse gigante que está te confundindo, achando que Deus não vai te livrar, que Deus não vai fazer nada, você vai pegar a sua pedra chamada Deus forte e você vai enfrentar. Sabe por que Davi venceu? Porque todos eles estavam focados no problema, mas Davi estava focado em Deus, em Deus. Mesmo aquele gigante gritando na mente de Davi. Você precisa mudar o foco. Pare de cultuar a dor. Pare de cultuar este problema. Pare de falar daquilo que te deixa triste. É aquela rede social? São aquelas fotos do passado? Para de se alimentar das lembranças ruins. Muda o seu foco. Davi, ele não focou no tamanho do gigante. Se ele focasse no tamanho do gigante, se você focar no tamanho do problema, se você focar no diagnóstico do médico, se você focar na situação dos seus filhos, você vai se acovardar. Talvez os seus filhos estão nas drogas, na prostituição. É triste. Mas você não pode olhar para isso. Você não pode olhar para o tamanho do gigante. Pega a pedrinha. Deus deixou uma pedra para você. Por que uma pedra? Porque um gigante, humanamente falando, se vence com espada, se vence com armadura. E para você, talvez um gigante financeiro se venceria com muito dinheiro, através da medicina, através de alguém, mas não. É uma pedra, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a pedra. Porque através da força espiritual, porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubar gigantes. Deus deixou pedras à sua disposição. Deus não vai matar o gigante para você, mas Ele te deixou recursos. E aí você vai dizer, o que é uma oração diante desse problema? É tudo. É tudo que você precisa. Talvez hoje a medicina não conseguiu te ajudar. E olha, às vezes você que é cheio de Deus, que busca o Senhor e está sentindo essa tristeza, você precisa buscar ajuda médica e psicológica. Eles também são instrumentos de Deus para nos curar. Nem sempre a cura vem da forma que nós queremos. Mas Deus tem várias formas de curar. E quando é uma dor no estômago, quando é uma dor no pé, quando você quebra uma perna, você vai para o hospital e confia em Deus. Mas a depressão é frescura, a ansiedade não, é a pior doença que existe, porque ela aprisiona a sua mente. Às vezes a pessoa que quebrou a perna, ela sabe que se colocar um analgésico ali, costurar, trocar, colocar um pino vai resolver, mas o depressivo não, aonde ele vai? O mal tá aqui, ó. Às vezes a pessoa que está enfrentando um câncer está melhor da cabeça, está mais otimista do que uma pessoa que tem tudo, está cercada das suas riquezas. Por quê? Porque ela está doente. Nós precisamos entender. Mas eu quero dizer para você que não só os recursos humanos vão te ajudar, porque tem um lugar que só Cristo, só Deus acessa. E Ele deixou pedras para você. E o foco é muito importante. Quando você foca no problema, ele cresce. Quando você cultua o problema, ele cresce. Pare de cultuar a dor. Pare de cultuar as coisas ruins. Pare de repetir as palavras de ofensa. Comece a cultuar as coisas boas. O foco é muito importante. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples disso. Quando você
Quando a pessoa ela está apaixonada, ela está focada na pessoa amada, então tudo para ela é bonito, o céu é bonito, o dia é bonito. Quando ela recebe uma ligação, uma mensagem daquela pessoa, o dia dela se transforma porque o foco dela está na paixão. Eu lembro uma vez que o meu filho se machucou, ele teve um machucado na perna e ele ficou reclamando o caminho inteiro daquele machucado. E aí nós passamos na frente de um parquinho. Quando ele viu o parquinho, ele parou de mancar na hora, ele esqueceu da dor. É igual o machucado que você fica dando valor. Parece que ele dói. Mas quando você muda o foco, e às vezes a pessoa fala, nossa, eu tinha uma festa, um evento que eu queria muito, eu fui gripada, eu fui doente, mas chega lá, você celebra. Muitas vezes eu já fui pro culto com uma dor de estômago, uma indisposição, mas eu queria tanto estar na igreja que chegando lá a alegria tomou conta do meu coração e eu esqueci completamente que eu estava com dor. E aí eu cheguei em casa e eu lembrei da dor. Por quê? Porque o meu foco não estava na dor. E a sua mente é muito poderosa, porque eu sempre brinco com um exemplo assim, se eu dou um bolo para você, você come, você fala que bolo delicioso. E daqui 5 minutos, se eu disser para você, esse bolo está estragado, você vai passar mal por causa do efeito psicológico. Mas eu estou mentindo, o bolo não está estragado. Mas se a sua mente ficar, meu Deus, eu comi um bolo estragado e agora eu vou passar mal, eu vou passar mal. Porque existem os sintomas psicológicos. A sua mente ela é poderosa. Por isso que o inimigo ele tenta te derrotar aqui na mente. Porque se ele te derrotar aqui, você não vai enfrentar Golias. E Golias ele vai cair através do poder de Deus na sua vida. Comece a celebrar as pequenas alegrias. Eu brinco com meu filho, tirou uma nota boa, vamos comer um bolo. Você não precisa ter dinheiro, mas você precisa celebrar esses momentos, se alegrar. Você fala assim, mas é uma bobeira. É só meu aniversário, para mim não faz diferença. É só uma bobeira, uma nota. Não é uma bobeira, você precisa alimentar a sua alma de alegria. Você precisa alimentar o seu coração de alegria. Você precisa mandar embora esses mensageiros de morte. Ficar perto de pessoas alegres, ficar perto de pessoas que sorriem. Há muitas pessoas que se convertem, param de rir, param de brincar. Nós precisamos sorrir, nós precisamos de coisas que nos alegrem. Uma pintura, música, um desenho. Você precisa começar a expressar essas dores através da arte, através de algo que Deus vai colocar na sua vida. Mas celebrar as pequenas conquistas, não deixar a alegria ir embora. Não deixar esse momento embora. Por isso que Deus nos compara ao reino a uma criança. Quando uma criança você faz um bolo de chocolate, para ela é uma festa, para ela é o melhor momento do mundo. Eu me lembro que a minha mãe sempre teve casa cheia e 3 meninas. E às vezes a gente queria comer alguma coisa, era sábado e não tinha muita coisa para fazer. Ela inventava um bolo, ela colocava. Daqui a pouco a gente ficava na expectativa, as 3 ali na sala esperando o que a mamãe vai preparar para nós. E quando a gente sentia aquele cheirinho de pipoca, aquele cheirinho de bolo, a gente ia brigar para poder colocar a mão e comer a rapinha. A rapinha é minha. E aquela rapinha, quando a rapinha era minha, era a maior alegria do mundo. Por quê? Porque a gente para de cultuar o que é ruim e aprende a valorizar as pequenas coisas. É como o ditado que diz, a dor é comparada a um punhado de sal. Se você colocar ela num copo de água, ela vai ser difícil de beber. Mas se você jogar ela no rio de água doce, se você joga a sua dor no rio que é Jesus, Ele vai ter o poder de te curar e de te restaurar. Muda o seu foco. Muda o seu foco. Porque se você continuar cultuando, isso vai acontecer com o quê? Com o seu corpo, a sua imunidade vai baixar. E aí vão começar a aparecer as famosas doenças psicossomáticas. As dores que você sente que não tem explicação médica. Coisas que te afetam logo após uma perda, logo após um trauma. Davi sabia que o seu inimigo era Golias, e você sabe qual é o seu inimigo. Quando foi que começou essa depressão? Quando foi que essa ansiedade começou a te invadir? Conhecer o inimigo e a batalha é um passo importante para que você tenha vitória. Você saber, porque todo mal ele tem uma raiz. Aonde foi que ele começou? E é lá que Deus
quer começar a tratar. Existem alguns neurotransmissores que nós chamamos de hormônios. Existem 4 que são considerados hormônios da felicidade. Existem outros hormônios que são importantes. Por que neurotransmissores? Porque eles se comunicam com o sistema nervoso. E o que acontece? Eu quero falar de um desses neurotransmissores, desses hormônios, à luz da palavra de Deus, porque Ele é o nosso Criador e Ele tem o nosso manual. Então, quando você está deprimido, quando você está ansioso, quando você sente esse mal tomando conta do seu coração, é por quê? Porque existem hormônios que estão baixos ou estão altos demais. Então, quimicamente tem algo acontecendo aqui, ó. E você precisa tratar, buscar ajuda. O primeiro passo é você reconhecer que você precisa de ajuda, você precisa se tratar, se cuidar. Mas nós temos muito preconceito com esse tipo de doença. Para você falar para uma pessoa cristã, é normal você falar que foi no médico para tirar um cisto, para tirar um útero. Mas dizer que você foi num psiquiatra, num psicólogo, meu Deus, acabou sua vida. É porque a diferença é que são doenças que atingem as emoções. E você precisa de ajuda. E você precisa ajudar o seu corpo a se recuperar. Então eu quero comparar esses hormônios. Cada terça eu vou falar de um que é importante. E hoje eu quero falar de um que se chama GABA. E esse GABA, ele não é um dos hormônios da felicidade, mas ele é um hormônio que ele te ajuda a ficar tranquilo, calmo, reduz a ansiedade e o estresse. E quando ele tá alto demais, ou quando ele está em falta, ele causa um efeito no seu corpo. Ele é o neurotransmissor responsável pela calma e uma das funções dele é minimizar o estresse e a ansiedade. Quando seus níveis estão muito baixos, eles aumentam a chance de nós ficarmos ansiosos e angustiados. Tá muito baixo. E aí eu tô tão ansiosa, eu tô tão angustiada porque tá faltando aquele hormônio dentro de mim que produz a calma pro meu corpo. E Davi, quando ele enfrenta Golias, ele tinha esse hormônio. E qual que era o GABA de Davi? É a palavra de Deus. Era a pedra Deus forte, que faz com que Davi se tranquilize sabendo que ele tem um Deus que é todo poderoso, que ele tem um Deus que é maior que qualquer gigante, que ele tem um Deus que é maior que qualquer obstáculo da vida. E quando você confia e entende a força que há em Deus, você se tranquiliza e ele é como se fosse esse hormônio que vem trazendo uma paz que excede todo entendimento, uma paz que te permite descansar em meio à tempestade, a descansar em meio ao problema. Fisicamente falando, quando que esse GABA fica baixo, esse hormônio que é produzido por nós mesmos, nos deixa tranquilos pela má alimentação. Às vezes você fala assim, eu tô tão deprimido, dá uma olhadinha no que você come. Não tem fruta, não tem verdura, não tem salada, não tem ferro. E a anemia, ela é um passo para a leucemia, muito perto da leucemia. Porque você está negligenciando algo que é sagrado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E você só se alimenta de coisas ruins. E aí você vai fazer um exame e vai estar tudo alterado. Por quê? Porque você está negligenciando algo que é sagrado. Até que vai ter uma hora que o seu corpo vai entrar em colapso. E talvez seja tarde para você tentar salvar. Então, quando você não se alimenta da forma correta, a comida também é uma forma de prazer. Eu não estou dizendo que você precisa ser aquelas pessoas que não comem nada, que são muito metódicas. Mas você precisa selecionar o que você come. O que vai baixar o seu GABA? Cafeína demais. Vai prejudicar a calma se você já está ansioso e você toma muita cafeína, come muito chocolate, toma muito refrigerante. O refrigerante não tem nada de bom para o seu corpo. Essa má alimentação está lutando contra o seu corpo. Então, se você já é uma pessoa ansiosa, eu me lembro que certa vez eu tive que procurar um médico e ele falou, Karen, você vai ter que dar um jeito na cafeína. E quem me conhece sabe que eu sou louca por café.
louca por chocolate. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um café descafeinado. Gente, café sem cafeína, delicioso. Você nem sente a diferença. Tem menos cafeína, porque sem cafeína eu acho que eu ia morrer. Mas reduzir, sabe? Tentar colocar coisas melhores na alimentação. Aí a pessoa fala, eu não durmo. Tem dias, mas também toma cafeína, toma tereré, toma chá preto, come chocolate. Seu corpo tá brigando pra dizer assim, ei, você precisa de calma. Chá de camomila, maracujá, ajuda seu corpo. Não dormir direito. Pega, vai pro seu quarto, desliga tudo. Coloca uma música relaxante, tem umas músicas que ajudam a dormir. Por quê? Porque você tá aceso na hora que você precisa desligar. E aí você leva os problemas pra cama. E geralmente as pessoas ansiosas não conseguem dormir. E você sabia que Deus traz grandes revelações através dos sonhos? E para você sonhar, você precisa atravessar um estágio do sono. Só que o ansioso e a pessoa que tem insônia, ela não chega nesse estágio. Você precisa entrar nesse estágio, por quê? Porque o seu corpo precisa desligar por completo para que as suas energias sejam recuperadas. Então, às vezes, o que está faltando para você é só dormir. Eu preciso dormir, então tira o celular de perto, porque ele vai tirar seu sono. Às vezes, o que está faltando para você é só um copo de água. A pessoa não toma água o dia inteiro. E os seus rins não estão conseguindo trabalhar. E os rins, a palavra de Deus diz que o Senhor prova os meus rins. Por quê? Porque os rins filtram as emoções. Então, quando você está com muito medo, o seu rim, ele vai ser prejudicado. E se não tem água, ele não vai funcionar. Então, tem coisas que são físicas também. E você precisa ajudar o seu corpo a se recuperar. E como eu posso fazer para produzir GABA? Você precisa se exercitar. Fazer uma atividade física. E assim como as pessoas que cuidam do físico, existe a má alimentação espiritual. Você se alimenta de palavras negativas, de coisas negativas, você se alimenta de noticiários, de novelas, de filmes, de drama, de depressão, de morte, de terror. E quanto tempo você dedica para ler a Bíblia, para escutar uma palavra, para sorrir, para se cuidar, para tirar um dia para você? Você não se alimenta de alegrias. Você só se alimenta de coisas ruins. Como é que o seu corpo vai te ajudar se tudo está em desordem nessa casa? Então precisa começar a colocar em ordem a sua vida, a sua alimentação e ajudar o seu corpo a reagir. Tem alimentos que trazem alegria, por exemplo, a banana. É um alimento que traz alegria. Tem tantos alimentos que são bons. Mas eu quero falar não de alimentos, porque eu não sou nutricionista, nem médica, nem psicóloga. Eu quero falar do alimento espiritual. Quando você acorda e coloca um louvor para você ouvir, a palavra de Deus é como se fosse um alimento para você. Como você vê uma pessoa que malha e cuida do corpo, às vezes ela tá lá na academia triste, tá todo mundo comendo e ela tá se esforçando, fazendo dieta. Daqui a pouco você vai ver no corpo dela o sinal de que ela malha. Você vê de cara, assim é a vida espiritual. Quem tem busca com Deus, quem ora, quem ouve a palavra, essa pessoa é diferente. Quando vem a notícia ruim, ela tem uma estrutura diferente. O comportamento dela é diferente. E as pessoas percebem porque ela tem músculos espirituais. Você percebe de cara, essa pessoa é diferente. Eu vou pedir oração para ela, eu vou colar nela porque ela tem uma luz, ela tem uma paz, ela tem uma graça. Por quê? Porque ela se alimenta bem. Ela se alimenta da palavra, ela se alimenta de Deus, ela acorda, já coloca o louvor no quarto e o quarto vai se encher da glória. Quando você for para o seu trabalho, vai celebrando o nome de Jesus. Quando você chegar na sua casa, fala, eu quero ouvir uma pregação, eu quero ouvir algo que alegre meu coração, agora eu preciso alimentar o meu espírito, então eu vou dormir bem, tranquila, porque eu tenho me alimentado bem. E Deus ama o seu povo e Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Então essa insônia muitas vezes é provocada pelos mensageiros da morte que você tem ouvido e deixado falar ao seu coração. Você precisa dessa pedra Deus forte. O seu hormônio GABA,
que vai te tranquilizar é a palavra de Deus, é a certeza de que você tem um Deus forte que luta por você, e por mais que os problemas te amedrontem, por mais que os problemas te angustiem, por mais que você esteja com medo de fazer esse exame, de ver esse diagnóstico, eu quero te dizer que esse gigante não é maior que Deus, e que você tem uma pedra à sua disposição que se chama Deus forte. Ele é Deus na sua vida e Ele vai te dar a vitória. Quando Jó termina falando dos mensageiros da morte e os sintomas da depressão, ele diz assim, no 33:23. Eu quero dizer para você que está aí com a sua casa triste, que está aí com a casa em desordem, que está aí tomado de ansiedade e que não sabe mais o que é tranquilidade. Você que está tomado pela tristeza, está cercado de mensageiros da morte, e assim as pessoas olham para você e não veem mais vida. Eu quero dizer para você, Jó fala isso sim, porque ele estava passando por uma provação. Mas no final do capítulo ele diz assim, 33:23. Se em sua companhia estiver um anjo intercessor. Quem é o nosso anjo intercessor? É Cristo Jesus. Um mediador entre mil, Jesus. Alguém que está orando por você. Alguém que sabe que você está doente. Alguém que compartilhou essa live com você porque se preocupa com a sua vida. Alguém que ora, alguém que quer te ver bem, alguém que quer te ver sorrir de novo. Se você tiver um anjo, e não mais mensageiros da morte na sua vida, mas mensageiros de vida, que tragam esperança para o seu coração. E já é comprovado o poder da fé e da oração sobre a sua saúde. Se a palavra de Deus não te basta para acreditar. Se houver um mediador entre mil para declarar ao homem o que é justo e verdadeiro a seu respeito, para lhe ser favorável e declarar livra-o de baixar a sepultura agora, porquanto encontrei resgate para a sua vida. A sua carne se renovará e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo da juventude. Ele orará a Deus e será contemplado com o favor do Altíssimo, que lhe permitirá ver a face de Deus com júbilo e restituirá ao homem a sua condição de justo. Jó está dizendo assim, que ele não dormia, que ele era tomado por dores, por medos, que a sua cama parece que tinha espinhos no seu travesseiro, por causa das lutas que ele estava enfrentando, por causa do medo que ele estava enfrentando. Ele sentia como se houvessem mensageiros da morte, pensamentos negativos, mensageiros da morte que te deixam depressivo e ansioso. Mas ele disse assim, se você tiver um mediador, se você tiver alguém que ore por você, se você tiver um anjo, Cristo, e como que esse anjo vem na sua vida quando você começa a buscar vida para o seu coração, vida para sua casa, vida para os seus relacionamentos. Então ele vai te livrar da sepultura. Não só da sepultura da morte física, mas da morte da sua alma, porque você parou de viver, você só está existindo. E Deus não quer isso para você. A sua vida tem propósito ainda nessa terra. Você foi escolhido, você foi escolhida, você tem uma missão para fazer para Deus. A vida não são só as condições materiais, você pode ter tudo isso, mas você vai entender que a verdadeira alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, mas é uma alegria espiritual. Você vai entender que só Jesus pode preencher o seu vazio, só Jesus pode curar a sua alma. Porque nenhum médico, nenhum remédio poderia tirar a minha dor de não ter um Dia das Mães com a minha mãe. Talvez você que perdeu o filho, perdeu seu companheiro, sua companheira. E talvez essa dor tomou conta da sua vida, porque você está se cercando de mensageiros de morte e você está achando que a sua vida acabou junto, mas ela não acabou. Existe um propósito para você nessa terra.
Ao invés de você ficar ouvindo as críticas, as pessoas que te difamam, as pessoas que criticam o que você faz, as pessoas que te colocam para baixo, por que você não dá ouvidos à palavra de Deus? Não se alimente de mensageiros da morte, do desprezo das pessoas que você ama, do desprezo dos seus pais. Quando você começar a ouvir louvores, quando você começar a ler a palavra de Deus, você vai ler lá: ainda que um pai se esqueça, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti. Seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Não se alimente daquele que diz que você não vai conseguir, que você é um derrotado. Se alimente da palavra que diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você tiver esse anjo perto de você, Jesus. Se você tiver essa palavra perto de você, ele diz assim: que você terá sua alma livre da morte, da sepultura, desses sentimentos ruins. E você vai ver que há resgate, que há saída para você. E a sua carne se renovará e será como na infância. Pele de bebê. Como na infância. A ansiedade, a depressão, é como se ela fosse uma lepra. Porque ela vai tomando a alma, ela vai tirando o gosto da comida, ela vai tirando o prazer. Mas quando esse anjo te encontra, ele resgata a sua vida, ele resgata o seu corpo como se fosse de bebê novamente. Ele restaura a sua alma por completo. Ele orará e será recompensado. E você vai ver a face de Deus. Como diz uma frase famosa, Jó não viu sentido para o seu sofrimento, mas ele viu Deus e isso bastou. E eu quero dizer para você que ele diz assim, que verá a face de Deus com júbilo e restituirá ao homem a sua condição de justo. Ele vai restituir os seus sonhos, as promessas que ele tem para sua vida, tudo que ele reservou para você. Tudo que ele te prometeu, se você deixar ele entrar no seu coração, se você deixar ele entrar na sua alma, oh aleluia, diga para ele: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga pra ele assim: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Oh Senhor, vem sarar, Senhor, esse coração, que você entenda que você é casa, que você é morada, que você é habitação de Deus. Talvez hoje você tenha se alimentado somente de coisas ruins. Nesse momento eu quero orar por você. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos e receba em nome de Jesus a vida. E hoje, em nome de Jesus, eu profetizo
Que esses mensageiros de morte saiam da sua vida, saiam do seu quarto, saiam da sua casa. Que você pare de se alimentar de tristezas, de coisas ruins. E que você possa enxergar a mão de Deus. Que você possa entender que você tem um mediador, que é Cristo Jesus. Que hoje essa oração chegue no seu coração. E que você abra o coração para a cura, para a restauração, para o poder de Deus, para o milagre dele. Oh Senhor, peça para ele. Você é casa, você é morada. E hoje esse vale de Cedron está aí se apresentando diante de você, para que você tire daí de dentro, para que você se lembre quando foi que começou essa tristeza, e para que você comece a tirar de dentro desse quarto, de dentro da sua alma, tudo aquilo que está te entristecendo, para que você possa mudar o seu foco e começar a olhar para Jesus. Se você olhar para a tempestade, você vai afundar, mas se você olhar para Jesus, você vai andar sobre as águas. Você vai andar, você vai andar. Você vai louvar, você vai passar a acreditar nele. Ele sara, ele restaura, receba a cura, receba a restauração. Diga assim: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Ele está dizendo que você vai entender que há resgate para você, há saída para você. Não desanime, não olhe para as dificuldades. Hoje se lembre que existe uma pedra à sua disposição. Deus forte. E Ele é poderoso para te livrar num abismo tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar. Se você apenas declarar isso para Ele, que Ele possa te curar. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Começa a curar esse coração, começa a curar essa alma. Você não é morada da depressão, você não é morada da ansiedade. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou o teu lar, Senhor. Ele vai começar a mudar as coisas de lugar. Ele vai começar a tirar as tristezas, as angústias, aquilo que não precisa habitar dentro de você. E vai trazer para dentro da sua casa vida e alegria, aleluia. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, ele sara minha alma. Deus, visita trazendo vida, visita trazendo cura, visita trazendo restauração, aleluia. Oh, eu sou tua casa, tua morada, Senhor Jesus. Abra o seu coração, deixa Ele te curar. Deixa Ele te restaurar, deixa Ele te renovar. Ele vai começar a mudar e a soprar sobre a sua vida. Oh, sopra Deus sobre o vale, Jesus, sobre o vale de ossos secos, ó Pai. Começa a soprar. Começa a soprar trazendo vida. Porque o Todo-Poderoso é Deus que trouxe vida novamente para Jó e o tirou desse vale emocional. Esse vale que ele estava na alma. E hoje Ele quer trazer vida ao seu coração. Oh, Jesus.
sobre o vale, sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. vem restaurar, Senhor, e curar sobre o vale. Cura, Senhor, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar, Vem restaurar, Senhor, e curar. aleluia, Jesus, glória a Deus. Que hoje Ele traga cura para o seu coração e para a sua alma, amém? Eu quero dar uma boa noite para vocês.